Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes aqui. Nossa aula hoje é sobre o Oriente Médio e seus aspectos físicos e população também. Para a gente poder avaliar o Oriente Médio, eu preciso ter uma clareza do que forma ali aquela região chamada então de Oriente Médio. Pessoal, para falar de Oriente Médio, eu preciso lembrar que o Oriente Médio é uma região de transição entre a Europa e a Ásia, tá? Aquela região, tá, ao longo dos anos, sobretudo ao longo da Idade Média, ela foi chamada de Oriente Médio por quê? Porque era a transição para o caminho às Índias. Então, aquela região, tá, que era o meio do caminho, eu tinha o Oriente Próximo, que era o leste europeu, eu tinha o Oriente Médio, que é o que nós vamos falar hoje, e eu tinha o Oriente Distante, o Extremo Oriente, que era ali a China, a Índia e demais territórios ali daquela região a leste do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é uma transição, tá? É isso que você tem que saber. E vai incluir países como, por exemplo, Turquia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen e por aí vai. Quando a gente fala de Oriente Médio, algumas imagens que vêm talvez à tua cabeça é 1. Terrorismo. 2. Desgraça. 3. Fila para comer. 4. Fome. 5. Tanque. 6. Guerra. 7. Mais desgraça. E aí, pessoal, seria o Oriente Médio um resumo de tragédias e guerras? Não. Pirâmide do Egito, tá no Egito. O Egito é um país intercontinental, tá tanto na África quanto na Ásia. E faz parte do que a gente chama de Oriente Médio, tá? Vai lembrar que o Oriente Médio não é só uma região geográfica, mas ele também é uma região cultural, tá? Muito ligado ao povo árabe, consequentemente também muito ligado ao islamismo, tá? Embora não seja uma regra, mas tem essa relação bastante forte. Tem, por exemplo, as colinas de Golã, que dizem muito mais do que aquele espectro desértico, né, que a gente costuma pensar no Oriente Médio. As colinas de Golã são a nascente do Rio Jordão, muito bonito, uma região ali bastante bacana, né? Inclusive bastante estratégica. E algumas ilhas, tá? Ilhas não, algumas praias na Jordânia também sendo aí bem bonitas, né? Bom, quando a gente comenta sobre o Oriente Médio, é fundamental que você lembre que o Oriente Médio, pessoal, ele tem uma formação no mínimo curiosa. O Oriente Médio, ele foi formado, os seus países, por um acordo que não foi basicamente muito justo com a população local, chamado então Acordo de Siquê-Picot. O Acordo de Siquê-Picot, pessoal, foi um acordo prometido pelos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, de que se aquela região ajudasse a combater o Império Turco-Otomano, vale lembrar que o Império Turco-Otomano, né, com sede na Turquia, dominava toda essa região e não permitia a liberdade de alguns povos aqui dentro dessa região. Então veja, eles prometem a liberdade territorial de se criar um Estado árabe ou um Estado islâmico na região. Essa liberdade não é prometida, não é cumprida, na verdade, tá? E o que acaba acontecendo? Essa região, na verdade, ela é ocupada por esses países, tá? Como a Itália, como a França, como a Inglaterra. E aí, depois, os países são criados ali, portanto, serão países que vão ter as suas fronteiras delineadas pelo Acordo de Siquê-Picot, tá? Embora o Acordo de Siquê-Picot não foi 100% seguido, tá? O fato é que as linhas, as fronteiras foram desenhadas a partir dessa lógica, não respeitando as populações, as suas ideologias, os seus interesses, gerando então até hoje alguns conflitos, tá? Entre os povos, as nações, enfim, as populações locais, tá? Isso é muito importante lembrar quando a gente comenta a respeito do Oriente Médio, tá? Bom, vamos falar sobre os aspectos físicos de forma geral, né? A primeira coisa, pessoal, são os aspectos físicos do Oriente Médio. Então observa que a maior parte dos climas são áridos ou semiáridos, ok? É uma cobertura vegetal bastante pobre, tá? E geralmente as áreas menos áridas são as áreas próximas ao mar ou aos rios, tá? Como o Tigre, por exemplo, os Eufrates, e as mais altas, tá? Geralmente são relevos planálticos, porém muito baixos, tá? Com um acúmulo de areia, portanto bastante sedimentares, tá? E há uma leitura de que essa região ela sofreu um soerguimento, ou seja, que ela subiu, tá? De que ela na verdade já foi um fundo de mar e que hoje na verdade ela é bem mais alta, tá? Enfim, então essa é uma parte importante. Legal. Vamos falar sobre regiões aí do Oriente Médio, tá, pessoal? Regiões importantes do Oriente Médio: Terras Altas, Mesopotâmia, Península Arábica e Mediterrâneo Oriental. Galera, as terras altas, pessoal, são essas faixas de terras aqui que incluem a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, o Afeganistão, tá? Essas regiões, então, são conhecidas como terras altas e vocês conseguem ver isso aqui muito bem, tá? Dentro dessa região, tem uma outra regiãozinha aqui também que eu gosto de chamá-la de quê? De Mediterrâneo Oriental. Essa região que está coladinha aqui, pessoal, com o mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui que eu estou marcando um X, tá? Então essa região
coladinha com o mar Mediterrâneo, chamam ela então de Mediterrâneo Oriental, ok? Legal. Mesopotâmia, pessoal, é uma região que foi habitada, tá? E ocupada a partir dos rios Tigres e os rios Eufrates, tá? Vale lembrar que essa região, ela foi então ocupada porque aqui tinha uma abundância hídrica, o que favorecia a civilização, a ocupação habitacional, ok? Além da Mesopotâmia, eu chamo então essa região aqui, tá? Que inclui a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, tá? Parte do Iraque, como Península Arábica, a região que tem a maior quantidade de petróleo do mundo, tá? A maior quantidade, aliás, de petróleo do mundo por metro quadrado. Isso aqui é petróleo demais. O país que mais tem petróleo, tá? Foi abençoado com essa bênção ou com essa maldição, às vezes me pergunto exatamente qual ela é o país que a gente conhece como Arábia Saudita. Dentro dessas regiões, pessoal, preciso que você lembre de um estreito chamado Estreito de Bósforo, tá? Ele é a entrada para o Mar Negro, para boa parte aí da Ásia e da Europa Oriental, extremamente importante do ponto de vista geopolítico, tá, gente? É uma região que, se controlada, impede o acesso de mercado de muitos países ali, tanto da Europa Oriental quanto da Ásia. Tem o Estreito de Hormuz, tá, gente? Esse Estreito de Hormuz é um estreito bastante famoso, porque toda a saída aqui do Kuwait, do Iraque, do Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, todos os países tendem a passar o seu petróleo por onde? Tá? Pelo Estreito de Hormuz, né? Quando vão em direção a países aqui, por exemplo, da Ásia. Então é uma região que ela é bastante visada por piratas, e não à toa eu coloquei uma foto de um navio pegando fogo, tá? Porque esse navio pegando fogo simboliza o ataque, tá, de navios piratas, as embarcações de petróleo, as embarcações ali de mercadorias, algumas que vêm da própria Europa, que vêm ali, enfim, passam ali por algumas regiões aqui do Kuwait, Iraque, enfim. Então é bastante polêmico o Estreito de Hormuz, tá? Esse canal também é bastante polêmico, é bastante interessante, pessoal. O nome do canal é Canal de Suez. O Canal de Suez, pessoal, é um canal que está entre a África, tá, e a Ásia. Esse canal, por que ele é bastante importante? Porque é nesse canal que vai acontecer o quê? As mercadorias da Europa tendem a descer por aqui e ir em direção, tá, à Ásia. E não só isso, mas o petróleo do Oriente Médio eventualmente sobe o canal de Suez em direção à Europa, ao mar Mediterrâneo. Então é uma região bastante famosa, bastante polêmica, ok? Dentre essas regiões, eu sou obrigado a te citar o Bab el-Mandeb. O que é o Bab el-Mandeb? Tá? Bab el-Mandeb é uma região também bastante interessante dentro dessa lógica, tá? De regiões fundamentais. Tá aqui o Bab el-Mandeb, tá? E o Bab el-Mandeb, pessoal, o que ele tem de importância? Ele é como se fosse um pequeno funil dentro dessa região, tá? Que vai incluir o canal de Suez e o Estreito de Hormuz, né? As mercadorias que vêm tanto de um lado quanto do outro tendem a afunilar aqui, tá? E essa região costuma ser uma região bastante polêmica também, inclusive entre os piratas, tá? Aqui dessa região, tá? A região do Djibouti, Eritreia, Somália, tá? Os ataques de piratas aqui também são bastante normais e polêmicos, tá? A proteção dessa região ela se torna bastante fundamental, né? Vale lembrar que Bab el-Mandeb não é só uma região, mas a gente chama oficialmente ela de estreito. Ainda tem uma outra região que eu conheço como Golfo Pérsico, pessoal. O Golfo Pérsico nada mais é do que uma região... É um golfo, tá? O que é um golfo? Golfo é uma região onde o oceano entra dentro de uma área continental, tá? E então é uma área bastante preenchida ao seu redor por terras continentais. Tudo bem? Ou seja, você encontra aqui terras continentais ao redor, mas observa que ele é uma reentrância, ele é uma entradinha do oceano nessas terras continentais, tá? E aí, enfim, essa região, portanto, tá chamada de Golfo Pérsico, tá? É uma região onde se concentra, tá? Toda aquela estrutura ali, enfim, da Arábia Saudita, do Bahrein, que se exporta muito petróleo por ali. Então o Golfo Pérsico ele é bastante importante do ponto de vista, tá, geopolítico. E aí, pessoal, dentro do que a gente chama de Oriente Médio, eu tenho algumas populações que eu preciso saber exatamente quais são elas, tá? Eu só vou dar uma conferida aqui para ter certeza do nosso tempo de duração de aula, me parece que eu ainda tenho tempo, então vamos falar um pouco mais, tá? No Oriente Médio, pessoal, tem algumas populações que eu sou obrigado a saber quais são elas. Dentre elas eu tenho os cristãos, tá?
população que acredita em Cristo, né? Enfim, tem ali uma certa população numerosa, sobretudo ali no Líbano e na Síria, tá? A maior parte da população é árabe, e aí veja, quando eu falo de árabe, árabe, pessoal, é uma cultura, uma população que divide a mesma língua. E, sobretudo, não a mesma língua, mas a mesma escrita, tá? A escrita árabe é muito famosa. A língua tem variação. Vale lembrar que a população árabe que habita aquela região não é a mesma coisa que a população muçulmana, tá? Os árabes, em geral, são muçulmanos, mas não significa que todo muçulmano seja árabe, nem todo árabe seja muçulmano, tá? Muitos árabes, por exemplo, são cristãos, muitos árabes são judeus, ok? Muitos muçulmanos, né, não são árabes. Então, enfim, eu preciso te diferenciar isso, tá? O muçulmano é aquele que acredita, que professa a fé em Maomé, tudo bem? E que utiliza o Alcorão como seu livro básico. Nem todo árabe faz isso, tá? Temos os judeus também, tá? Os judeus são aqueles povos que estão usando o kippah aí, por exemplo, nessa foto, né? Acreditam no Antigo Testamento em relação à Bíblia, mas não põem fé em Cristo como Salvador, tá? Como Filho de Deus, embora professem ali um carinho por Jesus, não acreditam na sua liturgia, na sua simbologia, né? E eu tenho os curdos, pessoal. Os curdos nada mais são, e eu trouxe uma foto aqui, tá? Trouxe um slide aqui, tá um pouco fora de marco, tá um pouco fora da ordem, mas os curdos são uma população que se dividem, tá? E se encontram dentro do Oriente Médio. Ela se divide, tá? Oficialmente entre Turquia, Síria, Iraque, Irã. Ela é bem mal distribuída ali no Oriente Médio e é uma população que briga para criar o seu próprio território. Inclusive você encontra ela aqui em parte também do Irã, parte da Turquia, tá? Eles brigam para criar um país que seria, segundo eles, o Kurdistão. O problema todo é que eles não conseguem fazer isso, porque os estados criados dentro do acordo de Sykes-Picot não querem perder força, tá? E vale lembrar que na geografia, pessoal, território é um sinônimo de força. Então, eles tentam criar um estado ali há algum tempo, não conseguem, tá? Vivem ali em guerra com esses estados, enfim, são uma força bastante polêmica dentro ali da região do Oriente Médio, tá? Vale lembrar que os curdos foram fundamentais na luta contra o Estado Islâmico desde 2011, 2012, quando o Estado Islâmico começa a entrar na guerra da Síria, tá? E nós vamos ter uma aula basicamente só para falar da guerra da Síria, tá? Que tá aqui, ela linda, maravilhosa. Pessoal, dentro dessa religião, eu preciso te explicar um pouco aqui como é que isso impacta nos conflitos ali da região, tá? Vale lembrar, pessoal, que dentro dessa região, tá? Sobretudo em Jerusalém, eu tenho berço de 3 religiões, tá? Que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, tá? Essa região, a maioria é islâmica, ok? Então isso é uma questão. Porque eu tenho 3 religiões que vieram basicamente desse berço, tá? São 3 religiões que acreditam terem protagonismo nessa região, que, enfim, tem um passado muito linkado a essa região, então eles querem preservar, querem ter para si essa região. E aí, caramba, 3 religiões que pensam diferente, com deuses diferentes, né? Pelo menos judaísmo e cristianismo não, né? Mas islamismo sim. Enfim, religiões com pensamentos e lógicas diferentes querem ter aquela região para si. Então o negócio já começa a ficar complicado a partir desse momento. Além disso, pessoal, vamos imaginar, tá? Eu vou fazer maior referência aqui ao islamismo, tá? E esse tópico, inclusive, não falou disso antes, mas está muito linkado a isso. O islamismo, ela é a maior religião dentro é a maior religião dentro daquela região, tá? Tem mais de 1,2 bilhões de pessoas, não naquela região, mas eu tenho ali milhões de pessoas islâmicas dentro do Oriente Médio, tá? A Indonésia, por exemplo, Filipinas também são países bastante islâmicos, tá? E aí o que acontece? O islamismo, pessoal, ele em teoria não é uma religião, tá? Que muita gente pensa que é extremista, que é, né, terrorista. Isso não é uma obrigação e não é uma lógica da religião como um todo. Entretanto, tá? Pelo conflito que já aconteceu no passado, pela ocupação territorial que já aconteceu no passado, né? O islamismo, ele acaba dando margem para movimentos terroristas. Porque se a revolta, se os problemas que acontecem naquela região geram movimentos de revolta, o islamismo ele só dá um gatilho a mais para que isso aconteça, tá? E aí tem uma questão, claro, que a religião, sem dúvida nenhuma, ajuda que isso aconteça, que é o quê? Um sentimento contrário
aos regimes materialistas e liberais. Então, os islâmicos vêm com muito maus olhos a ideia de movimento social, de muita liberdade, né, de você fazer o que você quer, de casar com quem você quiser, ou só de ficar com quem você acha que, enfim, você tem que ficar, além de serem contrários aos regimes o quê? Materialistas, que defendem muito dinheiro, a grana, o lucro, tá? Eles também ali têm uma questão bastante complexa com isso, tá? Com essa coisa de não só com o acúmulo de posses, mas com o acúmulo, tá, de riquezas para o povo. Pessoal, vale lembrar ainda dentro do islamismo, eu tenho algumas divisões que você tem que saber, tá? As principais são as sunitas e xiitas. Pessoal, no islamismo tem uma divisão que é o seguinte: os xiitas são aqueles islâmicos que acreditam na hereditariedade, de poder, advindos de Muhammad. Quem é Muhammad, né? Muhammad nada mais são do que, ou melhor, nada mais é do que Maomé. Maomé é, de acordo com o Islã, é o grande líder religioso deles, né? Como se fosse o grande Jesus dentro do islamismo. Então, eles acreditam que todos aqueles que advêm de Maomé, que são descendentes de Maomé, tá? Portanto, merecem governar e liderar a população islâmica. Eu também tenho os sunitas, tá? Os sunitas acreditam em quem? Na leitura de Maomé, tá? E suas leis, é lógico. Entretanto, aqueles que conhecem muito bem a estrutura religiosa islâmica e conhecem muito bem a leitura de Maomé, esses, basta que saibam muito, tá? Essas pessoas, elas podem governar e liderar a população islâmica. Uma das coisas interessantes, pessoal, é que o islamismo, ele acredita, de certa forma, numa teocracia, tá? Então, no islamismo, é muito normal você encontrar a população que defende que a religião também esteja dentro do governo, né? Onde o poder governamental também é um poder de Deus, né? No caso deles, de Alá, né? Alá ali é a grande referência de Deus para o povo islâmico. Então, eles têm muito cuidado na hora de escolherem seus líderes, porque afinal de contas, não é só um líder político, também é um líder religioso. E daí essa diferenciação entre sunitas e xiitas, tá? De forma bem resumida, o xiita é aquele que é então o descendente de Maomé, que acredita pelo menos na descendência de Maomé para governar ou liderar a religião, enquanto sunita, qualquer um que for, tá? Um cara que conheça, que manja ali do tema, pode liderar e ser governante de um país com base islâmica, ok? Temos os alauítas também. Os alauítas é a versão, tá, de boas do islamismo, tá? A versão flexível. Eles são bastante heterodoxos, ou seja, eles não seguem ali a ferro e fogo, né, a religião. Acreditam, inclusive, num primo de Maomé como uma referência religiosa, põem fé na reencarnação, né, não levam o jejum tão a sério. Enfim, eles são ali a versão cristã do islamismo, tá? Uma versão ali bastante flexível. Tem, por sua vez... pessoal, vai lembrar o seguinte. A maioria de alauítas dentro do Oriente Médio se encontra na Síria, tá? E isso tem uma explicação quando a gente falar da Síria e comentar sobre o Bashar al-Assad, atual líder da Síria, ok? Temos os wahhabitas. E quem são os wahhabitas? São os ortodoxos, né? Quem são os ortodoxos? São aqueles radicais, né? Eles realmente levam ao Corão a ferro e fogo, tá? E boa parte, por exemplo, do Estado Islâmico tem a ver com uma leitura mais wahhabita. Bom, temos também os curdos, tá? Não são obrigatoriamente islâmicos, embora muitos professem a própria religião, só que eles têm uma cultura diferenciada, uma lógica diferenciada e, portanto, se diferenciam aí dos wahhabitas, dos alauítas e por aí vai, ok? Pessoal, bom, por hoje eu paro por aqui, tá legal? Eu vou segurar aqui um pouco a nossa gravação e em breve a gente volta a conversar mais, tá, sobre esse tema. Um abraço e até a próxima.